Muchísimas gracias, Rogelio. Paolo Gens, desde Brasil. Rogelio es especialista en administración rural y también es dirigente social de los movimientos sociales, principalmente del movimiento de los afectados por las presas, este movimiento muy conocido con las siglas MAP. Muchísimas gracias, Rogelio. Y lo primero que te quería preguntar era, de pronto el coronavirus es el causante de todos los males, incluso se olvidó el tema ambiental. ¿Cómo ven ustedes los brasileros, que son una de las naciones que más biodiversidad tienen en el mundo, que tienen las selvas tropicales, los ríos? ¿Cómo ven el tema de la crisis ambiental, que parece que a los gobiernos del mundo y a los que dirigen y controlan el mundo se les quiere o nos quieren hacer olvidar? Sí, muy oportuno la cuestión y es una cosa muy compleja sobre la temática. ¿Y por qué es muy compleja? Porque la crisis ambiental decorre de un modelo de sociedad que nosotros tenemos, que es la modo de producción capitalista, donde se cría y se coloca en la esencia la mercantilización de todo, dos recursos naturales, das aguas, da vida das personas y así por diante. Entonces, es muy complicado, y para nosotros es imposible no juntar la crise ambiental sob efecto da crise capitalista. Sim. Então, em mundo globalizado, mundo capitalista, há uma lógica de mercantilização. Tudo se pode comprar, tudo se pode vender, e cada vez mais o modelo de capitalista necessita de mais e mais e mais, como uma máquina que necessita cada vez mais consumo, 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 e isso leva a efeitos que a humanidade talvez não consiga regressar, recuperar. Então, a crise ambiental é um efeito de um modo de produção que tem na sua essência a mercantilização, a exploração dos recursos naturais de forma demasiada, a exploração das bases naturais, a questão das desigualdades sociais muito grandes. Vemos com os dados internacionais que apontam que cada vez mais pessoas estão em situação de extrema pobreza, muitas pessoas, e poucas pessoas concentrando muita riqueza. Então, tudo isso leva a crises profundas, e uma das crises é a crise ambiental, que só pode ser explicada a partir da crise do modo de produção capitalista para nós outros. Qué importante esta situación de poder explicar, ¿no? De pronto, hasta hace poco era imposible, alguien comentaba de que ya el capitalismo privatizó los recursos naturales, principalmente los recursos minerales, el petróleo, el gas, los recursos forestales, pero en esta pandemia se evidencia también que el aire, y específicamente el oxígeno, también es un recurso que puede ser privatizado en algún momento, ¿no? Y cuando hablas... Sí, ¿no? Y cuando hablas tú del modelo capitalista, este modelo que prioriza, pues, ¿no? El desmedido consumo. El modelo de producción capitalista definitivamente es el que está llevando a esta situación, a la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y cómo es en sí ustedes en Brasil, cómo experimentan esta desmedida, digamos, consumismo, ¿no? Se habla mucho de la destrucción de la selva por las agroempresas, ¿no? A las agroexportadoras, las presas, que luego hablaremos. ¿Cómo nos cuentas sobre cómo se evidencia en Brasil esta situación, ¿no? Del capitalismo? Sí. Así como los países
alguns chamam terceiro mundo, subdesenvolvidos, desarrollados. Brasil, como país membro da América Latina, vive uma história de uma colonização, para países del primeiro mundo. E essa colonização nunca se acabou. Então, para nós outros, vemos que o país, podemos falar sobre a América Latina, que é com Peru também, sempre foi pensado um desenvolvimento de fora para cá, e com a base de sustentação dos interesses de fora. Como se pensa a Amazônia, há escritores que falam sobre isso, que uma Amazônia pensada de fora para os interesses de fora. Então, a crise e o consumismo esse momento também se acelera muito mais, porque países que têm a condição de ter ainda bases naturais, mineria, água, aire, a biodiversidade e todo isso, todos os outros recursos naturais, passam a ser disputados muito mais fortemente pelo capital internacional. As grandes transnacionais, os grandes países que controlam a política, a economia em todo o mundo. Então, o último período se acelerou muito mais, assim como o capitalismo se acelerou, a produção em massa, a ocupação desses países, da apropriação, exploração dos recursos naturais, aumentou muito mais, assim como Brasil, Peru, Bolívia e outros tantos países que podemos citar como exemplo. Não é uma realidade, acá no Brasil acontece de uma forma, aí a outra, né? Muito parecido lá a estrutura. Então, principalmente ao século passado para cá que se intensificou essa questão dos ciclos econômicos em um país, em uma região onde se acelera a ocupação e extração das riquezas naturais a serviço das grandes multinacionais que estão instaladas ou acá ou instaladas em outros países, pero a ideia de que o território deve suprir os interesses que estão allá, não são interesses internos pensados a partir de uma soberania nacional, não há. Sempre fomos uma colônia e que em alguns momentos onde que tivemos a experiência de uma democracia um pouco mais aberta, onde se construiu alguns fatores que possibilitassem nos pensar alguma coisa em termos de soberania nacional, mas foram muito curtos os tempos. Então, essa é a ideia principal. Gracias. Estamos conversando con Rogelio Paolo Gen. Él es de la provincia de Para, en la región, en un estado de Amazonas, en Brasil. Y justamente al fondo hemos puesto ahí el río Amazonas,